uma sétima abordagem referente aos construtores do tabernáculo. Inicialmente, os dois homens estavam envolvidos, já os disse, Bezalel e Aholiabe. Um homem cheio de habilidade, inteligente, conhecimento e capacidade artística. No caso aqui estou dizendo sobre Bezalel. Ele era um homem cheio do Espírito de Deus, com uma visão do plano de Deus em seu coração. No significado de seu nome, vemos que a mão de Deus estava sobre ele. Sempre que Deus chama uma pessoa pelo nome, está expressando uma verdade espiritual. Nomes divinamente dados são expressões da natureza e propósito de cada pessoa, de cada indivíduo. Podemos ver esse princípio demonstrado em Hebreus 7:2. A intenção do significado do nome revela mesmo o caráter e as mensagens ocultas no nome. Deus disse a Bezalel: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. Bezalel significa a sombra de Deus, ou Deus é a minha proteção. Pode fazer uma comparação entre Êxodo 31:2 e Isaías 49, versículo 1 e 2. O nome Uri significa luz ou resplendor e revela que Jesus seria o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3. O nome Hur significa nobre, puro ou livre. Isso nos lembra que Jesus foi ungido para libertar os cativos. Ele é a verdade, e só o conhecimento da verdade é capaz de tornar o homem livre. Dizer a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu não me engano, João 8:32 em diante fala sobre o assunto. Bezalel era da tribo de Judá. Já estudamos o significado, que significa louvor. Jesus é o leão da tribo de Judá. Somente ele é digno de receber louvor. O outro homem envolvido na edificação do templo foi Aholiabe. Ele era também um homem hábil, cheio de sabedoria. Aholiabe era filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Aholiabe significa tabernáculo ou tenda de meu pai. Jesus é o tabernáculo ou o templo do Pai. Jesus é aquele que edifica o tabernáculo, que é a igreja. Para quem? Para seu Pai. A igreja torna-se habitação de Deus através do Espírito de Deus. O nome Aizamaque significa aquele que apoia ou auxilia, apontando o ministério do Espírito Santo, que é chamado para ser nosso apoio ou nosso ajudador. Aholiabe era da tribo de Dan, que significa juiz, reportando também a um aspecto do ministério do Espírito, que convence o mundo do pecado, da justiça, e do juízo. O arquiteto do tabernáculo foi o próprio Deus. Moisés, Bezalel e Aholiabe construíram de acordo com o padrão divino.
Podemos ver aqui uma outra aplicação. A revelação da cruz na disposição das tribos no acampamento. Israel é frequentemente mencionado como sendo um acampamento. Este é um termo militar que se refere ao fato de que Israel deveria ser o exército do Senhor. Israel estava sob a liderança do Senhor, e à medida que eles obedeciam à palavra do Senhor, obtinham vitórias no acampamento. A igreja, ou Israel espiritual, é o acampamento atual do Senhor. É o acampamento dos santos, como diz Apocalipse 20, verso 9. Sob a liderança do capitão Jesus Cristo, os crentes são os soldados do exército do Senhor. Deus é um Deus de ordem, e para organizar o seu exército, o acampamento precisa estar em ordem. Deus nunca faz nada aleatoriamente, ao caos, ao nada. Porque aleatoriamente é como o caos, que não há princípio, não há fim, não é determinante. Deus, ao contrário, ele trabalha objetivamente. Ele tem cuidado na obra que faz. E Israel era um grande acampamento. E Deus estabeleceu uma ordem para este acampamento. A primeira delas é que o tabernáculo deveria estar no meio do acampamento. Em relação ao acampamento do Novo Testamento, isso se refere à posição central ocupada por Cristo no acampamento dos santos. O Senhor Jesus Cristo está no meio de seu povo. Cada um de nós deve se colocar na posição em relação ao Filho de Deus. Em Israel havia 12 tribos. Essas 12 tribos foram divididas em grupos de 4, com relação à sua posição em volta do tabernáculo. Cada grupo de 3 tribos tinha uma bandeira sobre a qual acompanhavam. Os 4 grupos eram os seguintes: a leste, sob a bandeira do leão, se posicionavam as tribos de Judá, Isacar e Zebulon. Esse exército era formado por 186.400 indivíduos e representava o maior dos agrupamentos. A oeste do tabernáculo, sob a bandeira do boi, estavam as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. Este era o menor grupo das tribos, abrangendo 108.100 pessoas. Ao norte, as tribos de Dan, Aser e Naftali, cada qual citado por suas cabeças. Acompanhavam sob a bandeira da águia. O total de pessoas deste acampamento era de 157.000 indivíduos. No lado oposto do acampamento, encontramos as tribos de Ruben, o mais velho das tribos, Simeão e Gade. Ao sul do tabernáculo, sob a bandeira do homem. A quantidade de indivíduos nesse acampamento era quase igual ao número de pessoas do lado norte, 151.450 pessoas. Acho importante acrescentar que uma enciclopédia hebraica menciona que os 4 rostos da visão de Ezequiel correspondem aos 4 símbolos encontrados nas bandeiras sobre as quais a nação de Israel acampava. Os 4 rostos representam um leão, um boi, uma águia e um homem. Podemos comparar lá depois Ezequiel 1,
e no Apocalipse 4, versículo 5. Bem, ao observarmos a distribuição das tribos no acampamento, temos uma imagem bastante interessante. Não do ponto de vista humano, mas de Deus. Com as tribos dispostas a norte, sul, leste e oeste, tendo no centro o tabernáculo, a partir de uma visão do alto, o acampamento de Israel adquire a forma de quê? De uma cruz. No Novo Testamento, isso se cumpre no acampamento dos santos ao redor do mundo, na relação entre eles e o Senhor Jesus Cristo, através da obra vicária no madeiro da cruz. Esta é a ordem estabelecida por Deus. Assim como Deus estabeleceu uma disposição para as tribos, Ele dispôs uma ordem para a igreja do Novo Testamento. O conceito da cruz precisa ser mantido para sermos plenamente abençoados. Não nos admira as palavras de Paulo, quando diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6:14. Cristo sem cruz é apenas cultura e informação. Mas Cristo e a cruz é, na verdade, cristianização no mundo em que vivemos. Em nono, vemos as disposições dos utensílios. Uma confirmação adicional do conceito da cruz. Esse conceito pode ser visto na disposição e distribuição divina dos utensílios do tabernáculo. Deus deu instruções, como já disse, precisas de como posicionar os objetos, e vemos nessa disposição a ordem divina. Vejamos. A Arca da Aliança estava posicionada no lugar santíssimo. As varas de madeira ficavam nas laterais da arca. Os querubins ficavam nas extremidades da tampa. O propiciatório ficava voltado para o leste. As varas foram colocadas nas argolas laterais da arca. Portanto, a arca foi colocada com as varas na direção norte e sul. O altar de incenso foi colocado na seguinte posição: em frente do véu, diante da arca, diante do propiciatório, a tampa. Isto colocaria o altar do incenso alinhado com a arca da aliança, ou com o coração do tabernáculo, no lugar santo. Gloriosa essa visão, essa interpretação. Aquele que bem a entender está de fato crucificado em Cristo e pode carregar os seus estigmas. Glória a Deus. A mesa dos pães da presença foi colocada no lado norte do tabernáculo. O candelabro de ouro foi colocado no lado sul do tabernáculo, mais especificamente em frente da mesa. Ambos se localizavam no lugar santo. A mesa e o candelabro estavam um em frente do outro. Saindo para o pátio externo, encontramos o altar de bronze, ou o altar dos holocaustos, bem em frente à porta, isto é, na entrada, simbolizando o início da aproximação do homem na presença de Deus. A pia de bronze também estava colocada no pátio externo, entre a tenda do tabernáculo e o altar de bronze, estando assim alinhada com o altar de bronze.
embora as Escrituras não declarem expressadamente a posição de cada utensílio, é possível perceber que traçamos uma linha reta entre a arca da aliança, o altar de incenso, a pia de bronze e o altar de bronze, e a linha reta entre o candelabro de ouro e a mesa dos pães. Assim teremos uma cruz. Se houver interesse, curiosidade ou disponibilidade ou estudo esmerado, pode acompanhar, retroceder o áudio e desenhar nessas disposições a qual disse, e ver ali o formato da cruz. Assim, as evidências indicam que os utensílios foram dispostos em forma de cruz. Bem, a mensagem divina é clara. Tudo que se refere à morada de Deus com seu povo é baseado na obra da cruz, através de Jesus Cristo. Vou citar algumas passagens. 1 Coríntios 1, 17 e 18, Gálatas 5, versículo 11, Colossenses 2, versículo 14, e outras partes que diz: reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Efésios 2, 6. Por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1, 20. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 8. Então, o tabernáculo foi feito todo ele conforme a vontade de Deus, conforme a ordem e a visão dada por Deus. E segundo essa ordem, foi construído o tabernáculo. Especificamente, o livro de Êxodo trata da revelação e construção do tabernáculo. Vamos ver nos seguintes capítulos, de 25 a 31. Aqui Deus revela a Moisés, no monte, os detalhes para a construção do tabernáculo, concluindo com a entrega dos 10 mandamentos, escrito em 2 tábuas de pedra. Lembrando que o tabernáculo é tipo, é figura, há de se crer e não duvidar, como confessamos que cremos na inteira Bíblia e aceitamos-na como infalível palavra de Deus, que os 10 mandamentos não foram apenas escritos, mas foram transliterados de uma lei eterna, divina e imortal, feita por Deus em sua própria morada nos céus. Na terra, escrita em 2 tábuas de pedra. De 32 a 34, é relatada a construção do bezerro de ouro e a idolatria de Israel, seguida pelo juízo de Deus. Essa parte termina com Moisés intercedendo pelo povo, como foi dito no outro áudio, por 80 dias de jejum. E ali a segunda entrega dos 10 mandamentos em novas tábuas de pedra. Do 35 ao 40, vemos a parte final, que inclui a construção efetiva do tabernáculo, e termina com a colocação das tábuas dos 10 mandamentos na arca de Deus. Depois que tudo foi feito, de acordo com o modelo estabelecido por Deus, o santuário se encheu da glória divina. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vou tentar passar aqui um quadro
que apresenta um resumo dos relatos da revelação e da construção do tabernáculo, para aquele que está levando a sério e quer conhecer a mensagem ali intrínseca, diria subliminar, mas a palavra mais correta é implícita. Então vamos ver a ordem para trazer as ofertas e material. Primeiro cito revelação, em seguida a construção. Revelação, Êxodo 25, 1 ao 9. Construção, 35, 4, 29. A arca e o propiciatório, Êxodo 25, 10 e 23. Construção, 37, 1, 9. A mesa dos pães da presença, Êxodo 25, 23, 30. Seguido de 37, 10, 16. As cortinas e coberturas, Êxodo 26, do 1 ao 14. Seguindo 36, 8, 19. As armações ou travessões e as bases, Êxodo 26, 15 e 30, em comparação a 36, 20, 34. O véu, Êxodo 26, 31 e 35, apontando a construção em Êxodo 36, 35 e 36 versículos. A entrada do tabernáculo, Êxodo 26 ainda, versículo 36 e 37. Com a construção, Êxodo 36, versículo 37 e 38. O altar de bronze, já Êxodo 27, do 1 ao 9. Construção, 38, do 1 ao 7. O pátio e as colunas de base, os ganchos e as ligaduras de prata, 27, 9 e 19, com 38, 9 e 20. O óleo do candelabro, 27, versículo 20 e 21, com 39 e 27. As vestes sacerdotais, já entramos em Êxodo 28 aqui, em comparação à construção, Êxodo 39, 1, 32. A consagração dos sacerdotes, Êxodo 29, com Levítico 8, 1 ao 36. O altar de incenso, Êxodo 30, do 1 ao 10. Construção, do 37, do 25 ao 28. O preço da propiciação, que seria o resgate, 30, do 11 ao 16, na revelação, e construção, 38, 21 ao 31. A pia de bronze, 30, do 17 ao 21, e 38, 8. O óleo santo da unção, 30, 22, 23, em contrapartida com 37, 29. O incenso, 30, do 34 ao 38, comparando com 37, 39. Os construtores, Êxodo 31, do 1 ao 11. Na construção, 35, 30 ao 36 e 37. Moisés inspeciona a obra, já não há mais a revelação, a manifestação humana, a revista. Êxodo 39, do 33 ao 49. E, enfim, a conclusão da obra. A glória de Deus se enche, se expande e se derrama sobre o tabernáculo. Onde? Em Êxodo 40. Vamos dar uma pequena abordagem sobre o tempo. Nosso Deus é o soberano governante do universo. Isso é fato. E quando ele diz que todas essas coisas eles ocorreram como exemplos, ou tipos, figuras, ele quer dizer todas as coisas. Não há nada excludente. Todas as coisas. Nosso Deus é detalhista.
Cada detalhe presente no tabernáculo refere-se a uma verdade para os tempos futuros. Assim, descobrimos que até mesmo o tempo gasto para a construção do tabernáculo traz uma importante revelação. O tempo por si só é uma profecia daquele que iria ocorrer há 1500 anos mais tarde, na encarnação do Senhor Jesus Cristo. Eu, como gosto muito da numerologia bíblica, aponto para um detalhe. 1500 anos depois, os zeros não se somam, 5 mais 1, 6. Cristo veio para salvar o homem. Número 6 refere-se ao homem. No sexto dia o homem foi criado. Quando comparamos Êxodo 19, 1 e Números 9, 1 com elementos da tradição judaica, descobrimos que o tabernáculo levou aproximadamente 9 meses para ser construído. Após esses 9 meses, ele tornou-se a habitação de Deus. 9, como Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus, podemos ver aqui tipificado a gestação, o nascimento, a procriação de Cristo, gerado no corpo da graça, para então ser dada a luz ao homem. E uma reflexão cabe aqui. Todo aquele gerado desde a terra, da sua formação, da sua geração, desde os animais, dos homens, dos anfíbios, dos répteis, todos são gerados numa bolsa d'água, ou embebe o líquido para depois ser dada a luz. E Cristo, na sua primeira manifestação tangível, apalpável, que ainda era um mistério, era uma figura, foi gerado no deserto, num lugar árido e quente, revelando o seu nascimento sobrenatural, vindo da parte de Deus. O Senhor Jesus Cristo, a palavra que se fez carne, esteve em preparação por 9 meses no ventre de Maria. Podemos constatar assim a verdade de Hebreus 10, 5, 8. Um corpo me preparaste. Em Jesus Cristo habita corporeamente. O que? Toda a plenitude da divindade. Nele habita, ou como vamos estudar o tabernáculo, tabernacula, palavra grega, a plenitude da natureza divina, sendo assim a completa expressão de Deus encarnado. Assim como o tabernáculo levou 9 meses para ser construído pela palavra e pelo Espírito de Deus, o mesmo ocorreu na encarnação. Maria foi envolvida pelo Espírito e pela palavra que se fez carne. Jesus é a perfeita e apropriada morada para Deus habitar. Glória a Deus. Deus abençoe.